Olá, começando mais um podcast Cineclube Matinal, podcast para quem é cinéfilo, para quem curte a sétima arte. Eu sou o Roger Lerina, estou aqui no Estúdio Hall, em Porto Alegre, novamente dividindo a mesa com o meu parceiro de empreitada, crítico de cinema, jornalista, Marcelo Perroni. Tudo bacana, Marcelo? Tudo beleza, Roger? E aí, pessoal? Vamos lá, começando mais um programa então, e dessa vez, né, Marcelo, já que estamos na semana do cinema brasileiro, né? Para nós aqui, a gente curte muito cinema brasileiro, gosta muito de cinema em geral, brasileiro em particular, óbvio. Todo dia é dia de cinema brasileiro, sim. Mas tem o dia do cinema brasileiro, que é o dia 19 de junho. Por que 19 de junho? Porque foi nessa data, em 1898, que se tem registradas as primeiras imagens feitas aqui no Brasil. Foi na água, né, de frente para a Baía de Guanabara, na Baía de Guanabara, lá no Rio de Janeiro, um italiano radicado aqui no país, o Afonso Segreto, ele estava a bordo de um navio chamado, inclusive, Brasil, estava voltando da França, tinha concluído um curso, o Segreto, de operação de cinematógrafo, né? Então, aquele aparelho que projetava, pioneiro, projetava cenas animadas por meio de fotografias. Então, ele estava voltando e chegando aqui no Brasil, ele resolveu registrar a Baía de Guanabara. 1898, dia 19 de junho, 1898, é 3 anos só depois dos Lumière, a primeira, o que é considerado a primeira sessão de cinema pública, 1895, em Paris, né, no no Boulevard da Capucine, lá, etc. Foi a sessão que é considerado o marco zero do cinema mundial. 3 anos depois, o cinema já chegava aqui no Brasil, então, 19 de junho. Então, nessa edição do programa, a gente vai privilegiar cinema brasileiro, porque tem vários filmes em cartaz nacionais, vamos falar de um par deles, pelo menos, e também num festival de cinema que terminou recentemente, um dos mais importantes do Brasil, que é o CinePE, estava na sua 29ª edição, e que rolou na semana passada lá em Recife, a capital pernambucana. Mas a gente vai começar falando, né, Marcelo, de um título que está em cartaz nos cinemas e que faz parte do gênero, do filme de gênero, especificamente de terror, que é um gênero que está ganhando cada vez mais espaço no cinema brasileiro. Estou falando do Prédio Vazio, no filme do Rodrigo Aragão, que é um realizador especializado nesse tipo de filme. O que é o Prédio Vazio, Marcelo? O novo filme do Rodrigo Aragão, ele é um cineasta capixaba que, durante muitos tempos, assim, quando ele começou a carreira, ele era considerado assim, o discípulo do Zé do Caixão, do José Mojica Marins. Isso. Porque ele era o cineasta com uma produção mais regular em longa-metragem, que é difícil, e um dos poucos, efetivamente, a investir no terror, digamos, raiz, assim, né? Porque o Brasil tem uma produção do horror, mas ela é muito ainda focada em filmes mais amadores, porque não existe, obviamente, uma destinação verba em editais, é um gênero que ainda é muito negligenciado, assim, apesar de ser um paradoxo, porque é um dos gêneros mais populares do cinema, principalmente no cinema americano que chega aqui, mas no Brasil se investe pouco, e é um gênero que se mostra que tem público, mas e até estigmatizado, né, Marcelo? Exatamente, muitas vezes é mal visto pela intelectualidade, né? Sim, é associado a mau gosto, ao trash. Exato. Assim. E o Rodrigo Aragão, ele investe no gênero, digamos, nessa vertente mais, assim, sanguinolenta, digamos, assim, entre aspas, assim, que é um caminho aberto lá pelo Mojica, o Zé do Caixão, e o Rodrigo Aragão, ele surgiu ali com um filme chamado Mangue Negro, em 2008. Inclusive, aqui em Porto Alegre tem um papel especial na carreira dele, porque praticamente todos os longas dele tiveram pré-estreia aqui no Fantaspoa. Exatamente. Com muito sucesso, assim, as sessões, e ele era uma presença constante aqui, fazendo oficinas também aqui em Porto Alegre. E a curiosidade do filme, assim, não só por ser uma produção
do Espírito Santo, né? Já fora um pouco do eixo tradicional ali da produção de cinema brasileiro. Ele tem a particularidade de localizar os filmes dele tudo ali na região do litoral ali, de Guarapari, que é onde ele Onde mora. ele nasceu, né? Ele é dali, os cenários são sempre ali. E uma coisa muito bacana do Rodrigo é que ele tem um foco, assim, de explorar o terror nacional pelo viés, assim, das lendas brasileiras. Assim. Isso que é bacana. Que agora virou... É uma vertente que está muito forte no cinema de gênero, de terror, horror, no mundo inteiro, que é o que eles chamam de folk horror, né? Terror folclórico que conta, como o Marcelo está falando, lendas, histórias, personagens ligados, assim, a uma cultura mais interiorana, mais rural, e interpretados, claro, com o olhar do terror contemporâneo. E o Rodrigo é um dos caras, os maiores expoentes aqui no Brasil dessa vertente. Ele fala assim que para quem importar personagens e coisas internacionais, se aqui tu tem figuras tipo Saci, Curupira, Boitatá, todas essas figuras do folclore brasileiro, e é onde ele investe. Então, assim, ele tem essa trilogia inicial da carreira dele, que é o Mangue Negro, A Noite do Chupa-Cabras e Mar Negro. E o Mar Negro, né? Que é uma trilogia, assim, que é a que tornou ele mais conhecido. Uma região mais do litoral, mas não é a praia. É do manguezal, é mangue, né? Manguezal, zona mais rural ali da mais região de Guarapari, exatamente. Aí esse novo filme, depois ele fez alguns outros longas, participou de algumas antologias, né, que é uma vertente que também no Brasil rola bastante, assim, dos diretores, diante da dificuldade que tem de fazer longas, vários diretores acabam se reunindo e fazendo projetos coletivos, assim. E o Prédio Vazio é uma virada no Rodrigo Aragão no sentido assim temático, porque ele sai um pouco dessa temática mais regional e investe digamos, numa pegada mais urbana, assim, porque a história se passa num prédio do litoral ali de Guarapari, beira-mar, um prédio assombrado. O filme que, digamos, se ele fosse se aproximar de um gênero do terror, assim, ele entra nesse da vertente da casa mal assombrada, digamos assim, grosso modo. E ali, nesse prédio, é prédio vazio porque durante a temporada pós-carnaval ele costuma ficar esvaziado de turistas. E é um prédio meio decrépito, assim, assustadora a aparência do prédio. E ali chega uma menina para procurar a mãe, que fez um telefonema misterioso para ela. E aí essa menina, que é interpretada pela Lorena Corrêa, chega com um namorado para procurar a mãe e encontra lá uma síndica, que é vivida pela Gilda Nomassi, que é uma atriz, acho que é a mais conhecida do elenco. Que é uma ótima atriz. Que faz o papel típico desses filmes, que é aquela vilã misteriosa que aparentemente parece recepcionar a garota e tentar ajudar ela a encontrar a mãe, mas na verdade é o início de um pesadelo. E aí o filme vai por essa vertente, assim, do prédio que esconde crimes do passado, traumas, tanto da menina quanto da síndica, e essas sombras e esses fantasmas começam a aparecer para aterrorizar as pessoas, e tem bastante violência. O Rodrigo é um cara que investe muito na questão da maquiagem, que ele mesmo faz, então elas são são bem verossímeis, não deve nada aos filmes gringos, assim, né, nessa questão da técnica, assim. E é interessante, assim, eu acho legal, assim, a gente ter acesso a esse filme, assim, desse terror brasileiro, para mostrar um cenário mais local, assim, de um tema que é universal. Esse filme de terror a gente está acostumado a ver tanto americano quanto europeu, agora nos últimos anos muito terror oriental também. Sim. E eu acho que o Rodrigo não deve nada, assim, a esse gênero, digamos, do raiz, porque tem uma coisa, Roger, que é curioso, que o terror brasileiro, de alguma forma, ele acaba sendo contemplado em filmes mais recentes, digamos, mais autorais, assim, tipo o Marco Dutra, a Juliana Rojas, o próprio Kleber Mendonça, assim, investe um pouco nisso, mas não o terror raiz esse, assim. Esse, o Rodrigo, acho que é um representante isolado, assim. A gente tem o Denison Ramalho, que fez
o filme, assim, mas ele é uma produção muito temporã, assim. E o Rodrigo, acho que nessa é do autor de terror raiz mais regular do Brasil em Mais longa-metragem. destacado mesmo, em Mais destacado em longa-metragem, com longa-metragem, produções bem feitas. a gente tem até o Fantaspo aqui, é um exemplo. A gente tem muita produção de terror, mas muito sem distribuição regular. São filmes que não chegam aos cinemas, são lançados direto nas plataformas. Assim. Então, eu acho que vale a pena conferir. Assim, é uma boa oportunidade. Sem dúvida. E é interessante, né, Marcelo, que o Rodrigo Aragão, ele muda, como a gente disse aqui, um pouco o cenário dos outros filmes dele, esse Mar Negro, Mangue Negro, o Cemitério das Almas Perdidas, né, o do Chupacabra, etc., que era, como a gente disse assim, do litoral, mas mais rural, mais para dentro ali do Espírito Santo e com as lendas locais, o que é muito bacana. Então ele traz para a cidade grande, mas ele mantém e muda, obviamente, então, portanto, o cenário é praia, é outra pegada, é mais urbano mesmo, né? Passou dentro de um prédio. Bem, mas ele mantém, né, Marcelo, uma questão de uma crítica social, que isso está nos outros filmes dele e que também faz parte dessa vertente que é muito heterogêneo, os títulos são diferentes, as ideias dos realizadores no mundo inteiro que exploram esse caminho são distintas, mas eles, em geral, eles têm em comum vários traços e um deles é uma crítica social, política e econômica que tá subjacente à trama e as questões mais ligadas ao gênero de horror. No caso ali, ele faz essa crítica à sua Guarapari natal, que é um balneário que tem, no começo a gente fica sabendo, por conta de um diálogo do começo do filme, tem pouco mais de 105 mil habitantes e que na época de temporada, de verão, carnaval, né, realmente é um destino muito procurado. Minas Gerais, por exemplo, o pessoal de Minas Gerais, as praias são... praia de Mineiro é Guarapari e Espírito Santo, né? Bem, então ficam lotados, chega quase 1 milhão de pessoas. Aí a gente sabe que esse tipo de população, quando chega, acaba conturbando, por mais que seja preparada a cidade, é muita gente para a estrutura normal. O que acontece? Fica uma loucura, falta as coisas, dá uma confusão. Então, mostra um certo colapso. Ele denuncia isso. Então, ele mostra, ele brinca com a ideia de cartão postal de Guarapari, que obviamente, os governos, a própria comunidade tenta passar de que está tudo ok, é uma cidade turística, venham, né? É tudo muito legal, mas as coisas não funcionam assim tão exatamente agradáveis, etc. lá. E aí ele faz essa metáfora mostrando esse prédio que fica vazio, porque daí também é o que acontece, muitos dos edifícios, das residências que estão na orla... É especulação, né? É especulação imobiliária. Termina a temporada, ficam virtualmente vazios esperando voltar a temporada, e aí enche de gente, mas fica, né, esvaziada a cidade e esses apartamentos e talvez prédios quase inteiros sem ninguém morando. Então é uma oportunidade interessante para ele desenvolver essa ideia aí do terror. E aí só lembrando, né, das referências que o Rodrigo traz, nesse ele diz, olha, ele quis fazer especificamente um filme assim, levar o espírito do Dario Argento para o litoral ensolarado de Guarapari. Ele diz, Dario Argento é um dos grandes diretores de cinema de gênero, de horror, terror, suspense, um italiano, ainda vivo, e que tem clássicos como O Pássaro das Plumas de Cristal, Suspiria e outros filmes que são muito cultuados, principalmente para quem curte, né, o gênero de terror. Assim, Dario Argento é o cara, né? Aliás, é muito frequente os filmes dele, é uma figura aqui saudada também no Fantaspoa. Então é interessante conferir o Prédio Vazio, que é um expoente aí, um novo título dessa onda. O Marcelo citou alguns diretores, diretoras, mas realmente está cada vez ganhando mais corpo. O cinema de gênero, de terror fantástico aqui no Brasil está virando algo
até mais comercial do ponto de vista de circulação nos cinemas e de distribuição, e que às vezes é abordado por realizadores que pegam a questão do gênero para falar também de outras coisas, como a gente disse aqui, de crítica política, econômica, social. Isso é curioso, a gente falou num outro programa também do cinema infanto-juvenil, né, que são, assim como o terror também, são gêneros de potencial público, que nas produções internacionais atrai muita gente, mas o Brasil investe muito pouco nesses segmentos, assim, infelizmente, assim, né? É isso. Gente, nós vamos para um intervalo rapidinho. Voltamos para continuar falando de cinema brasileiro e de outro estilo, outro tipo de filme que a produção nacional é pródiga, tem coisas muito boas, que é o documentário. Já voltamos. A gente está de volta aqui no Cineclube Matinal. Programa de hoje dedicado ao cinema brasileiro. Nós vamos falar agora de documentário, mais um título que está em cartaz nos cinemas. Aliás, o filme que a gente falou no primeiro bloco, Prédio Vazio, do Rodrigo Aragão, está em cartaz entre vários cinemas, inclusive aqui no Cine Bancários, que é nosso parceiro do nosso podcast. E esse filme que nós vamos conversar agora, Eros, também está em cartaz aqui no Cine Bancários. A diretora Rachel Daisy Ellis, tem esse nome gringo, ela é realmente estrangeira, o Marcelo vai falar um pouco sobre ela aqui, mas é um filme brasileiro, rodado aqui no país e que é uma curiosa especulação, um mergulho interessante no que ela chama de a grande instituição do sexo no Brasil, que é o motel. Ela chama esse filme de um pornô existencial, porque vai muito além do que o que a gente imagina e sabe que acontece, né, dentro das quatro paredes de um quarto de motel, mas tem muito mais do que apenas sexo, né, Marcelo? Isso é curioso. A Rachel, a Daisy Ellis, esse nome curioso, ela é britânica, que mora no Recife faz mais de 10 anos, e ela é produtora de vários filmes conhecidos, assim. Ela trabalha muito com o Gabriel Mascaro, que é um dos grandes nomes do cinema lá de Pernambuco, no nome do cinema brasileiro, na verdade, né? E ela é produtora de filmes como Boi Neon, Divino Amor, né? Divino Amor, e agora do Último Azul, que foi premiado em Berlim, lá com um grande prêmio. Que, aliás, desculpa te interromper, Marcelo, mas já que tu estás falando sobre O Último Azul, é o filme que vai abrir o Festival de Gramado, 53ª edição, dia 13, desculpa, acho que 13 de agosto. O Festival de Gramado se inicia com exibição de O Último Azul, do Gabriel Mascaro, que tem Denise Weinberg e Rodrigo Santoro no elenco. Sim, e ela é a produtora dos filmes do Gabriel Mascaro. Ele trabalha em parceria com ela, inclusive ele também está na equipe técnica desse documentário. E é curioso, assim, ela apresenta o filme no início, ela mesma se expõe, né, diante da câmera, e dizer que era uma curiosidade que ela tinha de ver como as pessoas se comportam num quarto de motel, e explorando, porque é curioso isso do motel. No Brasil ele tem essa conotação muito próxima quase exclusiva de sexo, né? Que em outros lugares do mundo o motel é um lugar de passagem, que as pessoas vão dormir num motel de estrada. E no Brasil ele tem muito essa conotação sexual, assim, que é quase que exclusiva, né? Exato, é o lugar de encontros para transar. E ela resolveu fazer uma experiência de convidar pessoas que se dispusessem a registrar com seus telefones celulares os seus encontros amorosos e compartilhar com ela para ser incluído no filme. E ela procura ali, né, Roger, vários perfis assim, que aparecem ali no filme. Tem desde encontros tem um encontro de um casal gay, tem um encontro que é tipo um primeiro encontro de uma mulher com um cara, ou de uma mulher mais velha com um rapaz, um casal que vê
a fuga para o motel como uma forma de escapar da rotina doméstica. E aí tem... E alguns casais que são evangélicos, né, Exatamente, Marcelo? inclusive eu achei muito curioso, assim, que tem muito curioso. Uma evangélica lá dando algumas dicas, assim, de como não... de fazer as coisas sem pecar. Exato. Né? É muito curioso. E aí um companheiro de uma que dizendo que como nós temos a missão também de ajudar, de salvar as pessoas, sim, a gente tem que a gente tem que conhecer, a gente tem que ir ao inferno para poder salvar. Tá bom, meu amigo. Sim. E tem um casal de 2 jovens, rapazes, sim. né, que são crentes, né, um casal gay, e eles têm isso aqui é um dos aspectos bacanas do filme, né, Marcelo? É que, além do sexo, como a gente falou aqui, tem muita conversa. Exato. E as pessoas colocam as suas dúvidas, os seus desejos, os seus sonhos, e essas questões de como conseguir articular, fazer com que convivam a sua sexualidade com a sua fé, que às vezes podem ser excludentes, né? Sim, inclusive tem quem vai ao motel sozinho, né? Que daí Exato. tem inclusive um rapaz ali, um homem que vai ali e que é a parte mais performática do documentário, assim, né? Que ele fica lá no quarto fazendo divagações, posando para a câmera, assim. E ela rodou esse filme em diferentes capitais, assim, do Brasil, algumas cidades, tem umas cidades menores, como Petrolina, mas tem capitais como Curitiba, São Paulo, próprio Recife, Manaus, e é para tentar dar um painel, assim, completo, assim, do que acontece. E que é legal é que explora tanto, digamos, o interesse voyeur do espectador, né? Quanto o interesse narcisístico dos protagonistas. Porque Exato. tem aquela coisa de quem tá ali, vamos ver o que acontece no quarto de motel. E tem cenas, assim, não chega a ser explícito, mas tem cena das pessoas transando. Mas, ao mesmo tempo, aquelas pessoas toparam aparecer e estão fazendo uma performance para a câmera, sabendo que as pessoas vão ver. Exato. Então, eu acho que ele tem 2 fluxos, né? De alimentar a curiosidade alheia e também de dar vazão a esse lado exibicionista das pessoas que estão ali. Isso é interessante também. Não, e também, né, reforçando o que a gente já comentou aqui, né, Marcelo, é que o filme acaba sendo também uma espécie de retrato de desejos e ambições, dúvidas, hesitações dos brasileiros em geral. Sim. E que não necessariamente ligados a sexo, como a gente falou aqui. Exato. Às vezes as pessoas estão lá e começam a conversar sobre as suas vidas, sobre são pessoas seus trabalhos. Alguns são pessoas solitárias, outras pessoas estão recomeçando a ter um novo relacionamento para superar uma decepção amorosa. No caso do casal gay, assim, daquela coisa do processo de encarar preconceito, de sair do armário, enfrentar a resistência da família. E é bacana essas conversas, assim, porque mostra esse lado, assim, que quase uma expiação, assim, de tirar do sexo uma coisa da culpa, assim, porque o motel é como se fosse um confessionário, né? para ficar, assim, dentro desse Aliás, tem uma cena, inclusive, que é bem isso, tem uma fantasia sexual, não dando algum spoiler, que é dentro de um quarto de hotel em que há uma reconstrução de um confessionário. Sim. Em que daí o casal simula, né, uma freira se confessando para um padre, mas a confissão é apimentada, digamos também, assim. de certo modo, da coisa da hipocrisia, né? Também no Brasil, assim, que a gente vê muitas pessoas que se vendem como altamente religiosas, preconceituosas, mas dentro de um quarto de motel soltam todos os seus fetiches e fantasias, assim. E isso é interessante, assim, é como se fosse tirar a máscara, assim, de uma parcela da sociedade, assim. Isso eu achei bem interessante no filme. É um estudo antropológico, assim, né? Ele vai por aí. Que é, né, Marcelo,
falaste muito da relação da diretora, da Rachel Daisy Ellis, como produtor, o trabalho dela com Gabriel Mascaro e outros realizadores, especialmente ali de Pernambuco, né, do Recife. Mas esse é o primeiro longa-metragem, né, dirigido por ela, mas ela dirigiu antes um curta-metragem, também de documentário, e que dialoga com esse filme Eros, chamado Minimis, e que ela aborda também um fenômeno muito curioso, que não é exclusivo aqui do Brasil, mas que é bastante interessante, que é os concursos de beleza de crianças muito pequenas, de meninas, no caso do Minimis, entre 3 e 5 anos de idade. E que, obviamente, tem uma relação com uma projeção das mães que incentivam esse tipo de concurso, né? E a diretora vai e entra nesse mundo, porque, claro, há toda uma série de competições, todo o universo, né? Ela vai no Minimis Baby Brasil, e entrevista, né, algumas dessas crianças, seus pais, mães, né? Miss Sunshine brasileiro. Exato. E é curioso porque, claro, mostra o que a gente pode achar, e eventualmente até condenar esse tipo de exploração de uma criança, esse incentivo a questões ligadas à beleza estética tão precocemente com meninas tão pequenas, mas o documentário tenta entender, portanto a realizadora também tenta entender o que motiva mães, pais a incentivar essas crianças, como essas crianças reagem e como também para essas crianças, de alguma maneira, é uma forma de elas se afirmarem em relação ao mundo dos adultos. Então, ela mostra que é um pouco mais complexo do que simplesmente algo que a gente talvez a priori já condene, que é concurso de beleza para crianças de 3, 4, 5 anos de idade. Então, ela tem um olhar mais sociológico, antropológico para as coisas, essa diretora. Eu acho que o fato de ser estrangeira também ajuda, né? Assim, sem dúvida. Esse olhar de fora, assim, para uma coisa muito brasileira, assim, né? É verdade. Interessante isso. Então, Eros está em cartaz, documentário brasileiro, dirigido por Rachel Daisy Ellis, e lembrando do nosso primeiro título que comentamos aqui hoje, né? O Prédio Vazio, do Rodrigo Aragão, também está em cartaz. Ambos estão aqui no Cine Bancários, para quem é de Porto Alegre, da região, pode assistir. São 2 filmes bem interessantes da recente safra de produção brasileira. A gente vai voltar daqui a pouco para falar sobre o CinePE, né, que se realizou agora no Recife, com uma série de novos títulos interessantes da produção brasileira, tanto de longa quanto de curta-metragem. Mas o Marcelo Perrone vai se despedir precocemente hoje do programa, que ele já tem um outro compromisso aqui que estava marcado, e daí eu falo sobre o CinePE, dou um relato para vocês. É porque tu estavas lá, né? É porque eu estava lá, né, presentemente. Melhor que nada, né? Eu que vendo de longe e ele lá no meio da função toda, vendo todos os filmes, falando indo à praia. Na praia. Então... passando bem, não foi tão assim, era muito, muito cinema. Sim. Marcelo, tu assiste daí depois Depois eu assisto o podcast. Então tá, pessoal, obrigado. Abraço. Daqui a pouco voltamos com o CinePE. Voltamos então com o Cineclube Matinal. O programa de hoje é dedicado exclusivamente ao cinema brasileiro, né? Lembrando que dia 19 de junho é o Dia do Cinema Brasileiro. Foi a data escolhida em função de ter sido em 19 de junho de 1898 que o italiano radicado no Brasil, Afonso Segreto, fez as primeiras imagens, registrou em película as primeiras imagens do Brasil, na Baía de Guanabara, lá no Rio de Janeiro. Então, foi escolhido como a data, né, o Dia do Cinema Brasileiro. E a gente eu vou falar agora, o Marcelo Perrone teve que sair antes, mas eu dou um relato rápido aqui a respeito do CinePE. 29ª edição desse festival, que é um dos mais importantes do Brasil,
que é uma das vitrines também privilegiadas para o cinema brasileiro, em geral, muito particularmente para o cinema de Pernambuco, porque, por óbvio, há uma atenção para a produção regional do estado de Pernambuco, também de outros estados vizinhos ali do Nordeste. Então, o cinema nordestino, de um modo geral, está muito presente no CinePE, e também porque eles têm uma competição exclusiva de curtas-metragens pernambucanos. Na semana passada, então, se realizou a 29ª edição do CinePE, que consagrou o filme A Melhor Mãe do Mundo como o melhor filme do júri oficial. É um longa da Ana Mui Laerte, a gente está vendo cenas aí. É um filme muito interessante, estrelado por Shirley Cruz, grande atriz, que ganhou também o prêmio de melhor atuação, a Calunga Prateada, né? A Calungas são os prêmios que o CinePE entrega aos seus vencedores. O filme levou 5 troféus Calunga, na verdade, inclusive melhor roteiro, atriz, como eu já disse, da Shirley Cruz, e melhor filme pelo júri oficial. É uma história muito interessante de uma mulher, uma carroceira que trabalha recolhendo resíduos para serem reciclados pelas ruas de São Paulo. Ela tenta escapar dos maus tratos, da violência doméstica que sofre de seu companheiro, que é um personagem vivido pelo Seu Jorge, que também está muito bem no filme. E ela tem 2 filhos, tem um casal de filhos pequenos que não são que são de pais diferentes, não é do personagem do Seu Jorge, mas ela num dado momento do começo do filme, ela se cansa de sofrer esses abusos e resolve fugir e levar os 2 filhos, saindo de casa, carregando essa carroça e cruzando praticamente São Paulo para buscar abrigo na casa de uma prima, que é vivida pela cantora Lued Luna. Está estreando no cinema, tá muito bem também no filme. Aliás, a dupla, todas as atuações são ótimas. É uma das características do cinema da Ana Mui Laerte, a direção de atores, que é muito bem feita, e também ótimas interpretações dos elencos dos filmes da Ana Mui Laerte. Não é diferente no A Melhor Mãe do Mundo, e que além da Shirley Cruz e da Lued Luna e do Seu Jorge, que eu já disse que estão muito bem, tem uma dupla infantil que está sensacional. Essas duas crianças que interpretam os filhos, né, da personagem da Shirley Cruz, estão excelentes. E a gente vai ouvir falar, acho que muito dessas 2 crianças, né, que é Rihanna Barbosa e Benin Ayo. São muito bons, e eles vivem, então, né, os filhos dessa personagem que é uma força da natureza, né? É uma mãe coragem, né, chamada Gal, que tenta romper um ciclo de violência. Então, um filme muito bacana, que está entrando em cartaz nos cinemas comerciais, no circuito comercial brasileiro, no dia 7 de agosto. Então vai ter A Melhor Mãe do Mundo. Aliás, o filme também acaba de ser premiado no Festival Internacional de Cinema de Guadalajara, que é um dos mais prestigiados aí da América Latina, e lá no México. Ganhou 3 prêmios lá. Ganhou melhor interpretação para Shirley Cruz, melhor roteiro, que é para Ana Mui Laerte, e melhor fotografia para Lili Soares, né? Aliás, o filme lá no Recife, no CinePE, também recebeu o prêmio de melhor atriz coadjuvante, né? Então é um filme bem interessante aí, que chega dia 7 de agosto nos cinemas. O público do CinePE escolheu um filme do Paraná, de Curitiba, uma comédia romântica, dramática, bem interessante, chamado Nem Toda História de Amor Acaba em Morte. Filme dirigido por Bruno Cossa, e foi escolhido como o melhor longa-metragem
segundo a escolha do público, né? E já o júri da crítica escolheu Senhoritas como o melhor filme do festival, do CinePE. Senhoritas, que é um filme pernambucano muito interessante, que acompanha uma mulher já na terceira idade, madura, que leva uma vida com o seu marido, uma vida pacata, numa casa em Recife, mas a visita, a vinda de uma amiga que há muito tempo ela não via também, já mais madura, mas é uma mulher mais com uma vitalidade mais intensa e mais libertária do que essa personagem, né, a protagonista, acaba despertando nela, né, que é vivida pela atriz Ana Lu Prestes, uma grande atuação, acaba despertando uma vontade revitaliza o desejo sexual dela, a libido, e uma vontade também de aproveitar mais a vida, porque ela estava mais restrita ao convívio doméstico com o marido, uma relação morna, ainda que amorosa, e também como avó, cuidando da neta, etc. Ela acaba tentando outros horizontes, né? E voltando a sentir o prazer pela vida. Então, um filme também bem interessante, ganhou o prêmio, né, da Abracine, do júri Abracine. A Abracine é a Associação Brasileira dos Críticos de Cinema. Então, foi escolhido o melhor filme. Eu fiz parte desse júri, né, que escolheu, então, esse longa-metragem dirigido por Micaela Plotkin. E a gente teve também duas homenagens no CinePE para uma dupla de grandes artistas que se destacam muito no cinema brasileiro contemporâneo, que ganharam a Calunga Dourada, né, que é a homenagem especial do evento. Um deles, na sexta-feira passada, quem primeiro foi celebrado foi o ator e diretor Júlio Andrade, que é um grande nome do cinema brasileiro contemporâneo e que é gaúcho, né, de Porto Alegre. Começou a carreira, fez muitos filmes de curtas-metragens aqui na capital gaúcha, participou muito ativamente do teatro local, mas acabou despontando para o cinema nacional com Cão Sem Dono, filme do Beto Brant e do Roberto Ciasca, em que ele protagoniza, baseado num romance do escritor Daniel Galera, uma história que se passa em Porto Alegre. E o Júlio Andrade acabou se destacando e ganhando cada vez mais visibilidade no cinema e depois na televisão, estrelando séries de TV, novelas, além de participar de filmes interpretando personagens como Raul Seixas, Luiz Gonzaga, o Betinho, né? Então, personagens potentes, importantes, além de, claro, figuras ficcionais. Então, é um grande nome do cinema, muito justo ele recebeu um troféu lá no CinePE. No sábado, penúltimo dia do evento, quem foi homenageado foi a atriz Leandra Leal, também diretora. Leandra também já dirigiu e vai vir com um novo filme aí sobre a mãe dela, um documentário que ela dirige, a atriz Ângela Leal, que também é uma atriz importante, e a Leandra está terminando um filme sobre a mãe dela, e ela recebeu esse prêmio. Leandra, que surgiu também aos 13 anos, num filme muito bonito do Walter Lima Jr., chamado A Ostra e o Vento. Ela contracenava com o Lima Duarte, e ela despontou já nesse filme e começou daí por diante a fazer ter outros papéis no cinema. Também foi para televisão, se tornou uma figura conhecida nacionalmente, muito bem quista. É uma atriz muito talentosa, e é uma das... divide a cena com o Irandir Santos, também um baita ator,
lá de Pernambuco, num filme chamado Os Enforcados, que foi um longa-metragem que foi exibido fora da competição, no Cine PE, e que é um filme muito interessante, um thriller dirigido pelo Fernando Coimbra, com o qual a Leandra Leal já tinha trabalhado num outro grande filme, um outro thriller policial chamado Lobo Atrás da Porta. Esse agora, Os Enforcados, ele é também um policial, mas ele tem uma pegada tragicômica, porque tem lances e cenas humorísticas, muitas piadas, mas é um humor sombrio, porque ao lado da parte cômica, irônica, humorística, tem referências, inclusive, a tragédias de Shakespeare, como Hamlet, como Macbeth, e os personagens vividos pela Leandra Leal e pelo Irandir Santos, né, são um casal envolvido com o Jogo do Bicho, no Rio de Janeiro, e eles vão se mergulhando, se enrolando numa espiral de violência e de trapaças e de golpes, e vão sendo engolfados por esse turbilhão que eles mesmos acabam provocando, se enrolam com outros contraventores, também com a polícia, e a violência e os episódios vão escalonando, né, o grau de envolvimento deles com a ilicitude, com o crime, mas sempre tendo uma contraposição, um contraponto aí com ironia. Lembra um pouco também os filmes nessa linha dos irmãos Joel e Ethan Coen, norte-americanos, filmes como Fargo, porque eles, ao mesmo tempo, são muito brutais, são envolvidos com a contravenção. Eles também são... O casal é muito atrapalhado, tem umas atitudes impulsivas, meio estúpidas mesmo, e que são, no final das contas, tragicômicas, né? Então, um filme muito interessante, Os Enforcados, que estreia em novembro nos cinemas brasileiros, foi exibido fora da competição no festival lá, o Cine PE, encerrando a 29ª edição aí do Festival Pernambucano. É isso, gente. Então, o podcast Cineclube Matinal dessa semana foi dedicado ao cinema brasileiro. Vão aos cinemas para assistir filme nacional, filme brasileiro, que é importante para que a nossa cinematografia, que a nossa produção se revigore, continue sendo produzida e ocupando as telas, não só do cinema, mas também nos streamings e nas televisões. O audiovisual brasileiro é uma potência, não apenas cultural, é também simbólica e também econômica, e a gente tem que prestigiar, porque a gente se vê nessas telas, né? Esses filmes, por mais distintos que sejam entre si e de regiões tão diferentes, que não necessariamente sejam as nossas de origem, todos têm um DNA brasileiro e falam de alguma maneira do nosso país, do nosso povo, da nossa identidade cultural, que é múltipla, é multifacetada, mas que nos liga de alguma maneira, e o cinema é uma forma da gente entrar em contato com essa riqueza cultural e simbólica que temos aqui no nosso país. Bom, então o Cineclube Matinal é um podcast produzido pelo Matinal, que está comemorando 6 anos, né, de existência. Essa iniciativa de jornalismo independente online, né, surgida aqui em Porto Alegre, está fazendo 6 anos, e o podcast faz parte dessas comemorações aí do aniversário de 6 anos. Nós realizamos o podcast com a Matinal e em parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região, e também os Cinebancários.
O programa é gravado aqui no Estúdio Hall, em Porto Alegre. Tem roteiro e apresentação de Roger Lerina e do Marcelo Perrone. A produção é da Luísa Kiefer, do Felipe Speck e da Laís Escher. Na técnica, sempre com a gente, o Diego Dornelles. Coordenação de comunicação do Sindicato dos Bancários é da Aline Adolfs e a direção de comunicação é do Sérgio Hoff. Então, siga o perfil aqui do Cineclube Matinal no Spotify e também na Apple Podcast. Toda quinta-feira tem um novo episódio aí para você acompanhar as novidades, as histórias do mundo do cinema e também siga, né, a Cine Matinal e nos siga lá para saber tudo que está rolando aqui em Porto Alegre, na região, para fazer parte então, do grupo de pessoas que nos apoiam. Acessa lá o matinaljornalismo.com.br/assine. É isso então, quinta-feira que vem a gente está de volta. Valeu, viva o cinema brasileiro. Tchau, tchau.